Povo meu, vamos conversar um pouco sobre Vasco da Gama, até porque é o clube do Dinho daqui, do padrinho, né? Do amiguinho aqui do canal aqui, eu mesmo. Então, vou mostrar aqui, tá? Tem que mostrar, porque hoje em dia tá uma palhaçada, né? Se tu é isso, por que tu fala isso? Tu é isso, por que tu fala aquilo? Então, vamos falar um pouco sobre Vasco, porque eu não tenho feito muitos pós-jogos, porque eu trabalho. Então, se eu trabalho, não faço pós-jogo direito. Por exemplo, ontem eu fui pro culto de manhã e à noite eu fiquei para ver o jogo do Fluminense, fiz o pós-jogo, como vocês viram no vídeo anterior, vi o jogo do Flamengo, mas não vi todo. Eu gosto de ver jogos todo, ao todo. Como Vasco e Porto é, Cabello, pela Copa Sul-Americana amanhã, né, nessa terça-feira. Porque é muito importante para mim como vascaíno ver o jogo do Vasco, mas é muito importante para mim como jornalista, como estudante de jornalismo, eu ser imparcial, eu ser coerente, muito consciente. Eu posso gostar ou não de um treinador? Posso. Eu posso gostar ou não de uma gestão? Posso, como eu já nunca gostei da gestão do Campelo, pelo que fez, do golpe que ele deu no Júlio Brandt. Você vascaíno sabe muito bem disso. Eu posso ir com a cara ou não de um treinador, de um atleta? Cara, eu podia ir muito antes. Antes eu podia fazer isso, mas hoje não só pela comunicação, mas também pela vivência, eu não faria isso. Porque quando eu tinha 20 anos, chegou um camarada para substituir o Cristóvão Borges, daquele time do Vasco, campeão da Copa do Brasil, vice-brasileiro de quartas da Libertadores. Cristóvão substituiu o Ricardo Gomes, né? Foi interino, que virou principal por causa do problema da AVC do Ricardo Gomes naquele fatídico 1-1 com o Flamengo no Engenhão. Quem substituiu foi um camarada chamado Marcelo Oliveira. Esse camarada tá sumidinho. Ele tinha vindo do Coritiba, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil pro Vasco e pro Palmeiras com o Coritiba. Ele veio pro Vasco. Não teve um trabalho muito bom. Eu falei, Marcelo Oliveira, técnico de Coritiba, não é um técnico pro Vasco. 2013, foi pro Cruzeiro, levou o Dedé, levou o Nilton, pegou o Egídio, pegou o Ceará, pegou muita gente. 2013, campeão brasileiro. 2014, campeão brasileiro e vice da Copa do Brasil. Em 2015 ele sai, aí vai pro Palmeiras. 2015, campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras. 2016 ele não fica muito tempo, vai pro Atlético Mineiro. 2016, bota o time na final da Copa do Brasil, vencida pelo Grêmio do Renato Gaúcho, que depois foi fazer muita história pela América do Sul e mundo afora. Então, assim, eu errei muito na questão do Marcelo Oliveira. Errei muito. Eu posso acertar e dizer se o Renato viesse para o Vasco, pô, o Renato é um ótimo, um baita estrategista, ainda muito motivador, tal, como foi pro Fluminense ontem, que ganhou de 2-1 do RB Bragantino. E me ferrar. Eu posso me ferrar se o Renato vir não fazer um trabalho muito bom ou péssimo. Então eu tenho que ter muita luz do futebol. Vou botar às vezes como a luz da Bíblia, tá? Vou trazer um pouco da minha crença para cá. A luz da Bíblia, se eu pegar uma palavra, uma passagem e isolar ela e trazer só para mim, querer julgar, condenar, sentenciar ou me defender naquela palavra, eu estou sendo errado. Se eu pegar uma pessoa, um treinador, um jogador, um dirigente, um político, seja quem for,
e isolar ele porque eu não vou com a cara dele, porque ele fez um trabalho muito bom só em um ano, depois não fez mais, fica muito difícil. Ah, Wesley, por que você está falando isso? Porque o Carille, nessas duas últimas partidas, ao qual eu não vi, mas tem informação, na verdade não é que eu não vi. Eu não vi a partida contra o Melgar. A partida contra o Corinthians eu vi, saí, foi para um bar, estava assistindo o jogo, o bar estava um bar de um amigo aqui do Cláudio, estava assistindo a televisão, eu não consegui reparar, por isso que eu não fiz um pós-jogo tático, técnico e tal, mas vi os gols, é, tinha visto os gols que o Vasco tomou, o gol do Yuri Alberto, o gol do Memphis Depay, eu também vi, então assim, estava acompanhando o jogo, eu não consegui acompanhar inteiro, por exemplo, com o Fluminense, porque eu não estava em casa, estava se preparando para ver a partida. E isso é outra coisa que eu vou falar também, para você vascaíno. Aí o Vasco perdeu. Qual é a maior reclamação? Pôs time reserva. Mas por que o Vasco pôs o time reserva? Por causa do jogo contra o Puerto Cabelo. Por causa disso. Por que, Wesley? Porque o outro jogo que eu não vi contra o meu lugar, o Vasco estava ganhando de 3-1. 3-1, tomou de 3-1 e tomou um empate de 3-3 lá na casa dos caras. Porque o Carille fez uma coisa que para muitos, eu não vi o jogo, mas para muitos todo mundo poderia falar. Deu certo, olha que nobreza, esculachamos o meu lugar lá, porque ele recuou, o time jogou no contra-ataque, vamos dizer assim. Porque a gente pensa assim, quando a gente recua o time não consegue contra-atacar, o cara se defendeu, foi retranqueiro, foi muita coisa. Quando consegue contra-atacar, deu errado, tomamos 2 gols, era para ter continuado sufocando. Então, o futebol sul-americano, ele não é aquilo, a camisa, a história, a tradição, muito bem, beleza, mas tem alguns jogos que você pode ser o Vasco, o Boca, o River, o Flamengo, o Palmeiras, São Paulo, o Inter, o Corinthians, o Grêmio, o Santos, o Libertad, o Olímpia, pode ser quem for. Você, jogando fora de casa, você tem que muito respeitar o seu adversário. Tá? Então, cara, eu não estou condenando o Carille tanto, eu não estou condenando. Eu critico o Carille na questão técnica. Por exemplo, reclamaram do Cocão no sábado, mas vamos lá. O Cocão e o Moura estavam dando muito certo ano passado. Por que não começa esse ano e depois bota o Tietê, faz um esquema com 3 volantes, põe o Coutinho e com o tempo vai botando o Garré e Nuno que chegaram agora? Por que o Maurício Lemos demorou muito a vir jogar? Por que ele não está jogando desde o início do ano? Perguntas assim. Não é que eu queira humilhar o Paulinho, dizer que o Paulinho é ruim, muito bom de bola, prefiro ele como meia, só para pôr o Cocão. Não é que eu quero falar que o Tietchan tem que ser o titular absoluto, por mais que eu acho que ele é vencedor. Para mim, uma convocação de seleção brasileira, em algum lugar ele tinha que ter conseguido, em algum momento da vida, da carreira, mas não quero esculachar quem está na vaga do Tietchan. Não é isso. E nem esculachar o Carille, e nem esculachar o Marcelo Santana, e nem esculachar o Felipe, o Pedrinho, o Rafael Paiva, que falou a frase muito boa. A torcida do Vasco é a torcida que mais cobra, sim. E quando cobra, às vezes cobra na maldade. Vou te lembrar de uma outra eleição de 2020, ao qual o que não me fez, pelo motivo, ao qual foi o motivo de eu não ser comentarista do Vasco, setorista do Vasco, além de eu querer ser comunicador social de esporte no futebol em geral, Libertadores, Champions League, Copa do Mundo. A eleição, tinha eleição do Mussa, marcada para o dia 14, por conta da pandemia online. Vem um candidato, o Mussa, presidente da Assembleia Geral, você vai ficar entende, faz no dia 7, e todo mundo quer que seja dia 7. Né? Ele bota todo mundo lá, ela tumultua todo mundo na pandemia. Tinha gente que estava esperando eleição online porque morava em outro estado, outro país, não votou e ficou aquela bagunça. Salgado,
no peito, na raça, consegue assumir. E todo mundo chama o Salgado de golpista, porque participou da verdadeira eleição. A outra, ele também participou, mas não tinha cabimento. O que os vascaínos fizeram? Salgado golpista, Salgado não presta, Salgado é isso, Salgado é aquilo, golpe do Salgado. Em vez de criticar o cara, tecnicamente, realmente, ele como um gestor na parte de futebol não foi muito bom. Pagou só 100 milhões da dívida e vendeu o Vasco por 1 bilhão e 400 milhões, que depois a 777 não fez o que deveria. Mas eu não acho muito certo você criticar a pessoa maldosamente, querer esculachar a pessoa, seja ele jogador como o Matheus Carvalho, seja como o Paulinho Paula, como o Pumo, Paulo Henrique, Verratti, ou seja um dirigente como Salgado, como o Pedrinho, como Moça, não acho isso certo. Então a frase do Rafael Paiva, a torcida do Vasco é quem mais cobra, e às vezes muito exagerada. Pô, tu me abriu. Mas então me abriu. Mas então me abriu. Nós estamos com um treinador que chegou, ele estava no Corinthians, chegou 2 caminhões de dinheiro para ele, ele foi para a Arábia. Porque gostaram do trabalho dele. Espera dar certo. Nuno, Garré, Verratti, Paulinho, Hugo Moura, Cocão, Jair, Coutinho. Espera vir outros jogadores da janela. Não critica agora não. É muito fácil você criticar agora. É muito fácil você querer que o Vasco jogue na tua perfeição, torcedor vascaíno. Do jeito que você quer. Exclui os jogadores que você não gosta. O treinador também. Traz o treinador. Quem é o treinador que você quer? Agora, se vier esse treinador, você vai falar, eu quis ele? E depois você vai falar assim, esse treinador também não presta para o Vasco? Se trocar 4, 5 vezes, você prefere assim, eu preferiria fazer como na Europa, deixar o meu treinador bem ou mal, gostando ou não, 1 ano? Essas são as perguntas que tem que ter resposta, vascaíno. Tem que ter resposta. Eu acho bom deixar o Carille trabalhar. Nós vascaínos nos fazer a nossa parte. Eu tô doido para começar a ir de vez em jogos do Vasco, não só do Vasco, mas de outros clubes também, principalmente do Vasco, para apoiar, fazer música nova, empurrar, inflamar, para a gente ver se a gente ganha essa Copa do Brasil, essa Sul-Americana pelo menos, sair desse jejum de 14 anos sem um título muito grandioso e voltar para a Libertadores bem, dívidas sendo pagas, sempre com a Sempre Vasco ou com algum outro gestor. Então, o Grego ainda não veio, mas quem sabe a torcida do Vasco não vem e volte a fazer essa química. E o Carille fique feliz com essa química, o Carvalho, todos que estão ali dentro do Vasco. Valeu? Fui!